O Vilebrequim, não é? É. Lá de Brasília, que também não pinta a barba e não pinta o cabelo. O Rodrigo Marinho. Da Casa da Liberdade. Só quem aqui... Prazer falar com vocês. Só quem aqui, ó, assume os seus brancos é o tio Júlio, tá? Ó. Cabelo e barba pretíssimo dele. É que o pessoal do Ceará é assim, cara. O pessoal do Ceará não tem problema. Praia todos os dias. O time na primeira divisão. Ganha de virada do Juventude. Não, nem eu acreditava na vitória de ontem, tá? Nem eu acreditava. Quando eu vi o primeiro gol... Nós chutamos que o Rodrigo é Fortaleza. Ele podia ser Ceará. Claro. Eu sabia. Não, Fortaleza, com orgulho. Mas o Ceará ganhou ontem também, né? Meteu 3 no Santos ontem. Foi bom pra gente. Eu me desassociei do Inter e o Inter começou a jogar. Eu peguei uma cadeira e o Inter começou a perder. Não, eu me desassociei semana passada, faz 10 dias que saiu. Depois de 20 anos eu desassociei. Eu e minha mulher. E aí o Inter começou a jogar bem. Agora esse jogo contra o Botafogo jogou mais. Mas então nós dois somos pé frio, Júlio. Eu peguei a cadeira e começou a perder. Ah, pode usar. Bota o card de hoje, o Rodrigo congelou ali, ó. Congelou a imagem dele. Congelou. Foi falar do Ceará, congelou. O Fortaleza é time de um grande senador, não? É o Girão? O Girão é Fortaleza, não é? Foi presidente do Fortaleza. Foi, na verdade, a vitória dele ao Senado. A vitória dele ao Senado se deve muito a isso. É uma boa história a ser contada. E ele vai concorrer a governador, não? Vai concorrer a governador. Vai ser candidato a governador pelo Novo lá. Mas o PL tá indo com o Ciro Gomes, cara, ainda está muito aberto ainda, né? É vergonhoso qualquer apoio ao Ciro Gomes, em qualquer circunstância. O Ciro Gomes é um cara da esquerda, sempre foi ligado à esquerda, né? Não há sentido nenhum a direita apoiar o Ciro Gomes lá. Tá? Parece solução de desesperado, né? Eu assim, vou matar, vou pegar... Em vez de eu pegar o comunista, eu pego o socialista, né? Tudo é esquerdista, para ficar lá do lado do PT e do lado deles. Né? A direita o Thomas tem Jefferson nomes, da política brasileira... O Thomas Jefferson da política brasileira disse semana passada que iria apoiar, né? O Valdemar da Costa Neto. Não, pelo amor de Deus, comparar alguém ao Thomas Jefferson primeiro é uma coisa muito séria, né? Assim, para o liberal Thomas Jefferson, qualquer um, assim, eu teria que pouco no Brasil estaria em comparação com ele. Talvez um Roberto Campos da vida, talvez hoje o Marcel Van Hatten para valorizar aí o nosso Rio Grande do Sul, mas não dá para comparar. Né? Thomas Jefferson eu tô brincando, né? Eu não tô brincando, eu tô tripudiando. Mas assim, não tem sentido nenhum apoiar. Zero sentido. O brasileiro é vítima ou cúmplice da anarquia em que vivemos? Anarquia política, anarquia econômica, anarquia institucional, anarquia social, anarquia do tipo que tudo que você vê de errado no Brasil. Anarquia alcoólica, anarquia do VAR, anarquia de tudo que é tipo. Não, anarquia no Brasil. Tudo que você vê de ruim no Brasil, e a gente, olha, eu vou abrir aqui aleatoriamente alguns portais de notícia, eu vou ler só as manchetes, tá? E aí você vai ver, cara, quem é que é culpado? O povo brasileiro. O brasileiro, ele é cúmplice, ele é vítima ou cúmplice? Como é que tá ali? Bota o cara de novo. O brasileiro é vítima ou cúmplice da anarquia em que vivemos? Por um bom tempo a gente diz assim, coitado do brasileiro, pois é, ele é enganado pelos políticos, o político se elege e no outro dia ele dá uma banana pro povo, então o povo, coitado do povo, cara. Aí eu fico pensando assim, quem é que reelege o Renan Calheiros, o Arthur Lira, aí o Cid Gomes, quem é que reelege a Maria do Rosário aqui em Porto Alegre, 170 mil votos, quem é que bota de vez em quando o Alexandre Frota, que agora acaba de ser despidafrado da Câmara de Vereadores de Cotia, ele foi expulso da Câmara de Vereadores de Cotia, mas ele foi deputado federal, porque ele fazia arminha, sei lá, em algum momento. Tem a questão do voto, mas tem outras questões. Por exemplo... Deputado federal bolsonarista, hein? Foi eleito... Foi eleito ali... A Soraya Tronic, a senadora do Bolsonaro. Joyce Hausmann.
Hã? Joyce Hausmann. Joyce Hasselman. Bolsonarista também. Não. Quem é que vota no Eduardo time? Leite, bolsonarista. Quem vota no time? Não, o Eduardo não. Não, Sim, primeiro ele sim, Ele é- claro. Ele se elegeu no primeiro mandato, Bolso Leite. abrindo voto pro Bolsonaro. Sartori se amarrou, ficou em cima do muro, ele foi lá e declarou. Mas olha Bolsonaro. só, quer ver? Eu vou ler algumas manchetes para vocês. Farra do INSS. Jovens ricaços dirigem entidades que faturaram 700 milhões. Jovens. Pô, mas convidar velho é brabo, né? Velho não consegue... Não, já botei. Já... Quanto custa uma vaga? A máfia dos concursos movimentou milhões. Concurso para fiscal, auditor fiscal. Os caras... os caras... como é que é? Fraudam. Vendem como é que é o... Apostila? Não, O gabarito? Gabarito. Aí, condenado a devolver 594 milhões ao erário, Arruda levaria 2001 anos para quitar a dívida. O que ele roubou, ele tem que viver 2.000 anos para pagar. O ex-governador de Brasília. Distrito Federal. A mulher... Hã? Distrito Federal. Distrito Federal. A ex-mulher dele, não sei se ainda é mulher, foi secretária no governo Bolsonaro, está sempre agarrada numa boca aí, pelas relações que ela tem com o Arthur Lira. Investigado na farra do INSS, celebrou ganhos na igreja. Foi a mão de Deus. Quando eu comecei a dar o dízimo, o Senhor abençoou os meus negócios. E eu comecei a roubar mais ainda de aposentados. Essa é a graça de Deus, né? Em culto na Igreja Evangélica Set Church, o empresário Felipe Macedo Gomes, investigado pela PF por participação nas fraudes contra aposentados, comemorou o sucesso de seus negócios e citou os sócios no testemunho que ele deu ao lado de sua esposa na igreja. Puxa vida, só dando com um gato morto pela cabeça, até um gato miar, né, cara? Ele falou, eu faço... no evento, em junho de 2024, ele contou como se converteu à religião evangélica. E disse que o sucesso dos negócios começou a partir de setembro de 2022, quando ele teria começado a pagar o dízimo estipulado por sua cunhada. Foi naquele ano, em 2022, que a Amar Brasil, Clube de Benefícios, da qual ele é presidente, celebrou acordo com o INSS para fazer descontos sobre a aposentadoria. Cara, eu posso ler o que vocês quiserem aqui, Mas, Júlio, Rodrigo. deixa eu dar uma opinião sobre o que você falou do tema do programa. Primeiro, eu trabalho aqui no Congresso Nacional e, desculpa, o Congresso é um grande espelho do Brasil. Às vezes espelho dói, né? Às vezes espelho incomoda, né? Que é o nosso caso. Eu acho assim, sem dúvida, o espelho incomoda. Mas, sendo justo, o Brasil caminha cada vez mais para a centro-direita. Eu acho que qualquer analista político tem consciência clara que a direita e a centro-direita, na próxima eleição, serão vitoriosos. Isso é um fato. Ou seja, é um avanço da nossa pauta. No Brasil inteiro, você vai ter um Congresso Nacional de centro-direita. Isso aí não tenha dúvida. Então, para nós que acreditamos nas ideias de liberdade, isso é um gol, né? Isso caminha para isso. Por óbvio, há uma falha gigante, em especial naquilo que o Bolsonaro escolheu como seus deputados no primeiro mandato, principalmente, que eram pessoas que achavam que tinham luz própria. Alexandre Frota achava que tinha luz própria. Joyce Hausmann achava que tinha luz própria. Eles esquecem que quem tinha um voto era o Bolsonaro. Tanto é verdade que quando foram candidatos na sua segunda eleição, eles não tiveram votos nem para vereador na sua cidade. Né? A Joyce fez 13 mil votos. Não, 3.100 votos. Alexandre fez 3 mil, depois de sair de 1 milhão de votos, né, a esse ponto. E os traidores do Bolsonaro no primeiro mandato, nenhum foi eleito. Nenhum traidor foi eleito, né, porque política não admite traidores. Certo? Isso é um fato também em termos políticos. Então, sendo justo, a culpa é claramente nossa, mas eu acho que tem um processo de aprender aqui para nós. Eu acho que o brasileiro tem votado cada vez melhor, certo?
As opções ainda são ruins, tá? As opções ainda são ruins, mas quando nós temos boas opções, eu acho que o Brasil começa a acertar. Exemplo do Rio Grande do Sul, eu falo isso há mais de 10 anos que eu vou ao Rio Grande do Sul, dizendo assim, quantos anos o Rio Grande do Sul demorou para exportar o Marcel Van Hatten da vida? Tá? Um exemplo. Quantos anos demorou para exportar o Maurício Marcon? Quantos anos demorou para exportar o Anny Ortiz? Estou dizendo 3 ótimos parlamentares que o Congresso Nacional tem. Sanderson, né? Quantos anos demorou para isso? Porque as opções anteriores eram horrorosas. Desculpa, mas as opções que vocês mandaram para o resto do país lascaram o Brasil de maneira geral por muito tempo, que eram parlamentares com muito peso na casa. Hoje, os que têm peso são bons. Eu estou falando isso aqui, mas com dor no coração, porque o Ceará ainda manda péssimos parlamentares para o Congresso Nacional, que é o meu estado de origem, apesar de morador de Brasília, meu estado de origem é o Ceará. Então você tem... Mas mandou o Eduardo Girão, que foi um gol. Então, assim, você tem nomes que começam a despontar e começam a aparecer e ser opção para os brasileiros. Eu acho que tem que entender um time político, né? Nós somos uma nova república que não tem 40 anos. Né? É pouco. O movimento liberal conservador, né, com Olavo de Carvalho, Instituto Mises Brasil, depois o Novo, depois a virada do PL, tá? Isso não tem 20 anos, tem 18 anos, para ser exato, né? A partir de 2007. É nada em termos históricos. Então, às vezes, entender que isso leva tempo também é importante para ver o copo meio cheio, tá, Julinho? Ver o copo meio cheio, isso leva tempo. Não tem muito jeito. Tá, eu concordo contigo até a 3ª página, tá? Eu quero deixar os nossos convidados aqui também falar. Porque é o seguinte, às vezes ser de direita, e o Sanderson tem dito isso aqui, eu tenho repercutido, eu repito, eu peguei emprestado, eu lulei essa expressão do Sanderson. Na próxima eleição não vote em ninguém de direita, só vote em extrema direita. Porque o cara da direita, ele vai lá, ele se acolhera. Na 3ª sessão que ele participar, ele já faz parte do Centrão. Ele já está negociando emenda, já está negociando cargo, e o Brasil que se exploda. Nós temos hoje, nominalmente, a direita, teoricamente, votou 170, 180 deputados. Nós temos hoje, talvez a metade disso, confiáveis. Nós estamos elegendo aqui, há quantos anos nós elegemos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, aquele que eu chamo de o inútil? Qual deles? Marcos Biolk. É um inútil, vota 80% com o governo. Nós votamos há quanto tempo? Nós votamos já quantas legislaturas nós votamos no presidente do Republicanos aqui, que votou a favor da prisão do Daniel Silveira, o Carlos Gomes. Há quantos anos nós votamos aqui no Rio Grande do Sul, votam no Giovanni Querini, que é amigo do Políbio, que votou pela prisão do Daniel Silveira. Então, cara... Reelegemos um dos piores governadores da história. Eu acho, não sei se vocês concordam, reelegemos. É o seguinte, eu só tenho direito a uma reeleição para cada cargo. Depois volta, se quiser ir para um outro cargo, ok. Mas tem deputados que são... Não é que eles são inúteis, eles são nocivos para o país, eles estão há 8 legislaturas. É a carreira do cara. O caminho profissional é uma legislatura que era para ser temporária, isso eu concordo também. Mas a gente faz muitas opções ruins aqui mesmo. Muitas opções ruins. Essa do governador aí, para mim, é uma das mais simbólicas. Mas no caso dos deputados federais, tem um agravante que é o seguinte: eles têm emendas parlamentares, quase 80 milhões de emendas parlamentares nos 4 anos. Eles têm... É eles que gerem... são os deputados federais que gerem o fundo partidário. Eles têm a estrutura dos gabinetes em Brasília e nos estados. É quase impossível para novos entrantes, ô Políbio. Não, até que não. A renovação tem sido na hora. Ele sabe disso aí, nosso amigo, que a renovação é enorme, né? Você está no Congresso, sabe disso. Não é né? enorme. Como que não? Chega a 50%. Não é. O quê? Não é muito? Não foi 50%. Muito, sim. Renovação para renovação Agora, da Câmara nós não chegou a 30%. podemos pretender que o campo da direita tenha unanimidade, que isso também não existe, né? A renovação em 22 foi grande, mas ela não chega a 50%. 50% foi em 2018, né? 2018 a gente teve uma renovação de mais de 50%. E aí a gente trouxe de tudo, né? Mas em 2022 a gente teve uma renovação muito grande. Mas sendo justo, a direita, esse nome passou a ser um nome possível, sendo justo, após o Jair Bolsonaro.
Sim. Até então, vários de nós nos intitulávamos, como eu, como liberal, o outro como conservador, mas não se auto-intitulava como direita. Hoje, tanto o liberal como o conservador tem pouquíssimo problema, zero problema, em se titular como direita. Acho que esse foi um avanço que a gente tem na pauta. O ponto, eu acho que importante, Juninho, nesse trabalho, existe um trabalho educacional que faz diferença, é parte do trabalho que eu faço aqui, né? E é educar nas ideias de liberdade, entender o quanto elas são importantes, o quanto elas são caras para o país e quanto elas podem modificar o país. Mas a minha visão, nós vamos ter uma maioria acachapante na próxima legislatura. E eu acho que será um congresso melhor do que esse que temos hoje, na minha percepção. Tá? Eu acho que vai ser um congresso mais alinhado à nossa pauta. Agora, sim, unanimidade, não sei se unanimidade dificilmente a gente terá, mas eu acho que nós teremos maioria constitucional, 308 deputados alinhados com a pauta, não só os que tem hoje, aquela coisa que é mais ou menos, sou de direita, mas nem tanto, sou liberal, mas nem tanto, sou conservador, mas nem tanto. Acho que nós vamos ter liberais e conservadores mais, certo? Acho que vamos ter mais gente que vai pautar os demais com maioria constitucional, tanto na Câmara como no Senado. Teremos 49 senadores, disso eu não tenho dúvida, certo? Alinhados com a pauta, e acredito que teremos 308 deputados, pelo menos, alinhados à pauta. Hoje, eu estou dizendo aqui desde já há alguns dias, hoje o Lula estaria reeleito. Hoje o Lula está reeleito, tá? O que pode... Claro, porque prenderam o Bolsonaro, porque alijaram uma parte inteira da população, do eleitorado, o seu principal líder. Porque a eleição é manipulada. Mas o Lula tem um contingente de votos. Tem, sei lá, pode dizer que ele não tem os 51%, mas ele tem mais de 40% dos votos. A gente conhece. Nós estamos aqui na Havana do Sul, a gente sabe como é que é. E tem mais uma coisa, Rodrigo, impressionante, que às vezes a gente olha só para o legislativo, né? Tu estavas bem referindo aí, segundo me consta, tu trabalhas aí no Congresso Nacional, né? Isso aí é o que menos importa no Brasil de hoje, ao meu ver, Rodrigo. Eu sou advogado, eu lido diariamente com instituições, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, que são órgãos, instituições, poderes importantíssimos, e que nesses poderes, para mim, está muito maior o problema do que ter uma esquerda lá, uma bancada de esquerda na Câmara, no Senado, ter um centrão da vida. Para mim, a contaminação das instituições ideológica, vide joia da coroa, que é o Supremo Tribunal Federal, para mim é a maior desesperança no Brasil. Sim, mas quem poderia dar o freio de arrumação disso aí? Mas aí não adianta também, Júlio, ter um Congresso ou um Senado majoritariamente de direita, se o pessoal vai para lá, tem um rabo preso, um ministro do Supremo ameaça que vai reabrir o processo, que não sei o quê. Não adianta ter 81 senadores de direita se tem 50 com o rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Cara, eu agora esse negócio da bebida... eu não estou querendo particularizar apenas no voto, tá? Eu estou dizendo que o brasileiro é cúmplice da sacanagem que virou o país. Eu estou dizendo que não é vítima. Cara, tem de gente... na farra do INSS tem deputado, tem senador, tem ministro, tem secretário, tem advogado, tem um catatal de gente envolvida nessa história. O negócio das bebidas adulteradas. Tem gente, tem delegado de polícia, tem policial, tem secretário, tem empresário, tem dono de bar, tem... Cara, qualquer tapete que tu levanta tem trocentas capivaras, rapaz. Parece o seguinte, aquela ideia de que nós somos um povo da malandragem, continuamos sendo... Tem uma parte que melhorou em termos de escolhas eleitorais? Ok, até a terceira página, mas tem. Agora, nós continuamos sendo um povo que não é ético, que não é moral. Nós temos assim, eu poderia dizer, se eu tivesse a fim de ganhar algum processo, eu poderia relatar nomes de deputados que têm negócios escusos. Você sabe, o Rodrigo sabe. Mas não é só isso, eu poderia levantar presidentes de entidades que têm negócio. Em todo lado, não são só os políticos. Cara, as entidades... Júlio, basta ver que nós gostamos de futebol. A gente estava conversando sobre isso no início. É inacreditável uma coisa que eu sempre falo aqui no programa. O Brasil é o único país do mundo, incluindo a América Latina. Eu assisto campeonato argentino, eu assisto campeonato uruguaio.
A gente vê Libertadores, é o único país do mundo em que o VAR piorou a arbitragem, virou mais um instrumento para roubo. O VAR hoje em dia rouba no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, muito mais do que anos atrás sem o VAR. É uma coisa inacreditável. É antidemocrático que tu está falando. Daqui a pouco tu vai duvidar das urnas. Isso é uma coisa inacreditável. Não vai com isso. Isso é antidemocrático. Mas vocês entendem a gravidade da coisa? Não existe isso. Eu estava vendo ontem em Porto e Benfica, no Estádio do Dragão. A arbitragem não erra, Rodrigo. Vai lá no VAR, o VAR é pouquíssimo chamado. A gente viu um Mundial de Clubes agora no meio do ano. Eu estou trazendo para o futebol porque é o exemplo do nosso maior prazer, do nosso maior ópio, né? O futebol brasileiro não dá mais para assistir. Eu vou te dizer mais, cara. É uma coisa inacreditável. As igrejas, cara, sejam católicas, evangélicas, de qualquer confissão, antigamente, eu sou do tempo, eu sempre fui igrejeiro desde os 13, 14 anos. Eu era batista. Depois fui presbiteriano. As igrejas eram assim, uma reserva moral da sociedade. Hoje, o que tem de pastor picareta, o que tem de coisa de picaretagem no meio da igreja, é um troço impressionante, rapaz. Eles se infiltraram em tudo. Em todas. Eu fazia parte de uma ordem aí. Então, o que tem de picareta no meio das ordens agora, né, das entidades, pode escolher de clube de mãe a clube de futebol. A clube de futebol. E isso é o seguinte, isso é uma tábula rasa a régua moral da sociedade. E não é, claro, não é um privilégio do Brasil, mas no Brasil parece que a gandaia anda solta. E aí a gente reclama ainda, cara. Braga, tu vem de longe, me contraria, por favor. O nosso decano é, sobretudo, otimista. Vamos ver, Políbio. Não, nada. Eu acho que isso aí é o sistema, né? O sistema se beneficia disso aí. Também acho. É isso aí, né? Baixou-se a régua assim, moral. Fazendo um contraponto. A minha percepção sobre, óbvio, né? A gente sempre acha que o tempo que a gente vive é pior do que o tempo anterior do que foi vivido, né? Mas eu tenho a impressão que o Brasil tem algumas evoluções muito grandes em termos históricos, né? Olhando por um pouco mais panorâmica, um pouco mais vindo de cima, né? Eu entendo o ponto do VAR, mas por Fortaleza, confesso que fez diferença, tá? Ter o VAR ou não. Para o meu time foi algo relevante, tá? Porque o time do Nordeste, historicamente, sempre foi mais roubado que o time do Sul e do Sudeste, tá? Por óbvio, né? Que eu digo o Clube dos 13. Né, nessa condição, os dois do Rio Grande do Sul fazem parte dele, o Ceará e o Fortaleza nunca o fizeram. Então, para nós, foi diferente. Estou dizendo que é bom não, tá? Estou dizendo que tem problemas na nossa realidade aqui, ele foi um gol. Mas eu penso, nós temos uma moeda mais estável, nós temos algumas coisas de combate, uma fiscalização talvez mais, pelo menos do lado de cá da imprensa, muito mais vocal do que era talvez no passado. Nós temos uma imprensa colocada de uma forma mais... Até esse aqui é um exemplo disso, né? O Júlio não mede, e que bom, nem uma palavra para criticar os seus adversários, e eu acho que isso é um gol, apesar... Estou pontuando, não estou discordando que hajam problemas não, tá? Sendo muito claro. Existem vários, eles precisam ser combatidos. Mas, assim, no médio prazo, talvez a gente tenha evoluído um pouco mais do que na década de 80, né? Você tinha lembra? Conta-movimento, aí os mais velhos vão lembrar desse negócio de conta-movimento e a esculhambação que era o uso disso pelo Banco do Brasil. Você tinha uma série de problemas relacionados ao orçamento brasileiro que era um caos e ninguém fiscalizava os direitos. Hoje a fiscalização é maior disso. Eu só estou pontuando, estou falando em termos históricos, tá? Para colocar isso. E que há evoluções nesse sentido. Óbvio, o Brasil poderia ser 10 vezes melhor. As urnas, você não poder criticar uma urna é um absurdo. Você ter jornalista com medo de falar, é outro absurdo. Então, tudo isso são combates que a gente tem que fazer. Mas eu acho que tem um lado, Julinho, aí, só fazendo um contraponto com muita amor nas minhas palavras, que eu acho que a gente tem algumas evoluções muito importantes, né, colocados para isso, seja a lei de responsabilidade fiscal, seja os marcos aprovados, seja o plano real, seja a moeda que a gente vive, os mais novos, nossos filhos, né, nunca viram outra moeda, e nós 4 que estamos aqui vimos outras, pelo menos 6 moedas e 8 planos econômicos acontecendo de 85 a 94, tá? Então você tem talvez um momento mais interessante para o Brasil. Que tem problemas, temos muito e precisamos combatê-los. Não estou discordando disso, que a UNA é ruim, que o STF é uma porcaria, que é a pior formação da história do país,
que você tem censura e deve ser combatida. Não estou falando isso e abrindo mão de todo o resto que tem que ser combatido, não. Só estou pontuando, talvez aí, para valorizar as 3 primeiras páginas, Júlio, essa fala original aqui. Só que o que eu acho é o seguinte, nós temos uma crise moral no Brasil. E eu não estou falando moral em termos como sinônimo de moralismo. Estou falando moral conceitos e princípios que tu traz, que estão encravados na tua cultura, que tu traz de casa, da tua família. No teu caráter, no teu caráter. Por exemplo, eu não vou roubar, não apenas porque ninguém vai, porque alguém pode me ver, não. Se eu tiver a oportunidade de roubar algo que ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, eu não roubo. Porque é uma questão de princípios, meus. Então, os princípios, a moral brasileira está muito baixa. Eu não sei se no resto do mundo talvez tenha nivelado também, muito em função Aí tem a questão familiar, a questão do assédio às famílias, da destruição das famílias. Tem muito, talvez, a ver aí com isso. Mas nós temos a régua moral muito baixa. Sabe quando às vezes, em oportunidades que eu tive de fazer algo errado, sabe o que eu não fiz? Eu sei que meu pai não merecia que eu fizesse algo errado. Meu pai foi um homem honesto, honrado, trabalhava 15 horas por dia, eu não tenho direito de fazer algo errado. Júlio, hoje nós temos assim uma relativização, sabe? Que teve um telespectador ali que falou bem, o exemplo vem de cima, e essa régua moral, especificamente no Brasil, ela despencou à medida que em 2018 nós tivemos uma eleição do Bolsonaro, que entrou muito oportunista, naquela onda bolsonarista e tal, mas entraram bons políticos e entrou o Bolsonaro, depois de 30 anos de esquerda no Brasil. E a gente imaginou que essa degradação moral com a Lava Jato, que estava investigando tal, a gente ia ter... Havia um movimento, havia uma onda brasileira de otimismo, de esperança que o Brasil se tornasse um pouco melhor. O que aconteceu? A Lava Jato foi desmanchada, o Lula foi descondenado por uma nulidade, tirado da cadeia e colocado na presidência da República. Esse exemplo que vem de cima que o nosso... Crime compensa. Exatamente. Isso aí é uma régua moral para todos. Assim como eu digo que o Supremo Tribunal Federal... As arbitrariedades cometidas, elas não são só nefastas para aqueles processos que eles julgam, mas como má referência para qualquer magistrado do Brasil inteiro. Então, o Brasil, de 2020 ou 2021 para cá, a partir da pandemia, caiu num abismo moral que muito tempo nós vamos tentar resgatar. Políbio e Rodrigo Marinho, das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, nós sofremos com as enchentes, pessoas perderam vida, perderam filhos, famílias inteiras foram soterradas, 2.000 pessoas perderam as casas. Teve gente que aproveitou a pandemia, aproveitou a enchente para roubar donativos, desviar caminhões, fazer vaquinha e sem dar nenhuma prestação de contas depois. Teve gente que aproveitou a desgraça muita gente que aproveitou a desgraça da enchente para roubar. Claro que nós tivemos o exemplo de milhares de voluntários que se solidarizaram, fizeram o que os governos não tiveram capacidade de fazer. Nós tivemos uma onda de solidariedade, de voluntariado, mas no meio disso tudo, teve gente que se aproveitou para roubar. Roubavam os jet skis do pessoal que resgatava. Não, tem gente que roubou caminhões de doações. Teve político que pegava os caminhões e ia distribuir nas vilas dizendo que era dele. Teve o governo do estado que obrigou que todos os caminhões que chegavam a Porto Alegre, chegavam ao Rio Grande do Sul, fossem desviados para a Defesa Civil. A Defesa Civil é que ia fazer a distribuição. Quem é que ia ganhar nisto? O PIX do governo do estado até hoje não foi integralmente, o PIX que o Brasil inteiro ajudou o Rio Grande do Sul, mais de 100 milhões de reais, até hoje não foi distribuído completamente. Então, meu velho, é uma crise moral e ética que nós estamos vendo, que moral e ética estão muito próximas, não são a mesma coisa. Moral é aquilo que tu faz. Concordo 100% de todos os absurdos, mas uma coisa legal. O Rio Grande do Sul sempre se sentiu um pouco mais ali sempre olhou muito para ele próprio, né? Eu sou suspeito, eu adoro o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul sempre olhou muito para o Rio Grande do Sul. E foi muito legal, pelo menos de alguém que veio de fora, que adora o Rio Grande do Sul e viu isso acontecendo, o Brasil inteiro parando para ajudar o Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha visto aquilo, tá? Eu confesso, eu nunca tinha visto o movimento nacional
em prol do Rio Grande do Sul. Nunca tinha visto, certo? Não sei vocês, assim, para mim que estou de fora, sou um cearense que mora em Brasília, trabalhei fortemente para apoiar e mandar o máximo de mantimentos ou possibilidades para o Rio Grande do Sul. O movimento nacional que o país fez, eu nunca tinha visto aquilo acontecer antes, tá? E não foi o governo. Foi um movimento da população, foi um movimento nacional. Eu só estou pontuando isso para dizer assim, todos esses problemas que vocês falaram, eles aconteceram em todas as outras enchentes do Rio Grande do Sul, em toda outra canalice que houve. Mas o movimento de base dos brasileiros em fazer o movimento de apoiar o Estado do Rio Grande do Sul, que já viveu isso em outras oportunidades, para mim foi uma surpresa maravilhosa, entendeu? Porque é óbvio, eu posso olhar isso para toda vida que você tem um enchente, tem uma seca, seja a seca no Nordeste, seja a enchente depois da seca, que também acontece no Nordeste, né? Porque a gente vive o duplo problema lá, que vocês também têm vivido aí nos últimos 10 anos muito fortemente, o problema de seca e o problema de enchente. Sempre um canalha vai se apropriar e vai pegar e vai tentar vender e vai se fazer nisso. Mas, por sua vez, nesse caso específico, para mim, foi uma virada de chave do Brasil espetacular. Se viu como uma nação só, se apoiou, entendeu a dor do que estava sofrendo. O irmão que fica longínquo ali no fundo do país, e o Brasil inteiro, do Amazonas a Santa Catarina, apoiou o Rio Grande do Sul. Para mim, esse foi o gol, tentando dar uma outra perspectiva, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu não estou discordando de tudo que vocês estão falando, estou dizendo que realmente tem todos esses problemas. Eu tô até com o vinho do gringo ali, viu, Júlio? O Rodrigo não vai me convencer que melhorou a mim também, não. O Rodrigo até tá numa tarefa inglória, coitado, lá tentando nos dar uma injeção de otimismo. O Rodrigo tá amando e tal. Mas, pessoal, pensa nesse exemplo. Já houve outras tragédias no Rio Grande do Sul. Vocês viram o Brasil parando para apoiar o Rio Grande do Sul como foi dessa última vez? Tem razão. É que tu tá olhando as coisas com a lente legal e mais otimista. Eu talvez seja pela dor que eu estou sentindo há um mês, que eu estou com dor, e eu vou quinta-feira entrar na cirurgia, então talvez seja isso o meu viés de baixo. Mas a gente tem que denunciar, eu acho que a gente não tem que apenas olhar para o copo bem cheio, a gente tem que denunciar esse copo bem vazio. Essa gente que vem e urina no nosso chopp, vem urina no nosso copo meio cheio. Pessoal, estou 100% alinhado, concordo 1000% com tudo que vocês estão falando. 1000%. Eu acho que tem problemas gigantescos, e eu sou que, o Júlio sabe disso, que combate isso aqui ferreamente aqui em Brasília. Né? Saí da minha cidade, vim morar em Brasília para trabalhar. Eu sou o secretário da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, que é uma tarefa super inglória de conseguir avançar essa pauta e fazer avançar a pauta da liberdade no Brasil. Tem que brigar, todo dia. Ninguém está dizendo isso, não. Eu só estou pontuando que tem coisas boas, só isso. Não, tem. O Rodrigo aqui, ele é fã do Marcel Van Hatten. Ele citou 2, 3 vezes o Marcel. Eu também sou fã. Eu também gosto muito. Eu fui o primeiro jornalista, talvez do Brasil, a lançar lá na Guaíba ainda o Marcel Van Hatten e o Sanderson como candidatos a senador. Vocês vão lembrar disso. Ainda antes da eleição de 2022, olha, na próxima nós temos que eleger senador, vão ter 2. O meu candidato, minha chapa é Sanderson e Marcel Van Hatten. Tu sabe, só não ficar nesses dois, sou fã do Marcel, sou fã do Ricardo Gomes, sou fã do Felipe Camozato, sou fã do Thiago Alberiti, sou fã da Anne Ortiz, sou fã de um monte de gente boa aí que tem feito um trabalho sensacional, entendeu? E essa turma não existia. O Ricardo Gomes nem vai concorrer a nada. O Ricardo Gomes nem vai concorrer a nada, desiludido que ele ficou com a política. Mas agora, sabe o que estão fazendo? O que pode acontecer aqui no Rio Grande do Sul? Esses interesses, o interesse político e pessoal acima de qualquer interesse do país, são a dobradinha Marcel Van Hatten e Sanders subiu no telhado. Querem vender a cabeça do Marcel Van Hatten. Porque o PP teria exigido, PP entenda, Cecílio Nogueira, que teria exigido que para apoiar o Zuco aqui, a chapa aqui teria que ter o vice, que seria a Silvana Kovács, e mais o candidato ao Senado. E o PL não abre mão de um seu candidato, que é o Sanderson. Então estariam dispostos a entregar a cabeça do Marcel Van Hatten. Eu estou denunciando aqui, acho que é o único jornalista, o primeiro jornalista a denunciar isso. E eu vou brigar aqui, eu vou dar nome aos bois. Quem é que está negociando o quê? Eu não entendi, Júlio. Cortou aqui para mim.
Porque a dobradinha aqui no Rio Grande do Sul, se estabeleceu uma dobradinha, inclusive com o apoio do Bolsonaro, de ser o Sanderson, candidato do PL, e o Marcel Van Hatten do Novo, para que houvesse, para que haja a dobradinha e haja a direita toda possa votar e eleger os dois. Pois agora, nas negociações políticas, aqui, eleitorais e pessoais aqui do Rio Grande do Sul, estão já botaram em cima do telhado o Marcel Van Hatten. Se for preciso, porque o Ciro Nogueira exigiu, e aqui o pessoal do PP aqui também, que o PP não tenha não apenas a candidata a vice-governador, que seria a Silvana Kovács, a vice do Zucco, tivesse também candidato ao Senado. E aí, não interessa se o Van Hatten é melhor do que eu nem sei quem seria o candidato do PP. Falam-se no João Augusto do Nardes, que sai agora do TCU, cai de helicóptero aqui, o João Augusto Nardes. Seria ele o candidato do PP do lugar do Van Hatten. Não interessa se o Van Hatten tem feito 8 anos brilhantes da Câmara, seria um excelente senador, um senador que o sistema iria temer. Não interessa. Interessa que nós temos que viabilizar o espaço do partido, então vamos botar o fulano, o ciclano, o beltrano no lugar do... Mas também para o Rodrigo entender isso tudo também, porque se nós estamos em Santa Catarina, aí é uma diferença de eleitorado, né? Se nós estamos em Santa Catarina, poderiam os dois ter apoio de PP, toca os dois da direita para o Senado e os dois da direita entram. Aqui tem 40% de esquerdistas, pelo menos, Rodrigo. O Rio Grande do Sul tem essa veia, que é sempre um perigo. Marcel Van Hatten pode ser candidato. Às vezes é sempre nessa composição do governo do Estado, é perigoso. O Novo pode insistir com ele para ser candidato, ele ser candidato apenas do Novo, não da chapa, mas ele fica fragilizado se não fizer a dobradinha com o Sanderson. Com o e para mim seria o melhor de todos os senadores. E vou te dizer mais, Rodrigo, para tu ficar de óculos, como dizia minha mãe. Fico de óculos. Dá um assustado que eu fico com as coisas. Tem gente dentro do Novo aqui torcendo para que ele não seja candidato ao Senado, para que ele possa ir à Câmara Federal e puxar mais algum deputado. Não, isso é bobagem, né, velho? Nem acredito nisso. Acredito. Entendeu? É triste. Tio Júlio não inventa. Não, eu acredito. O não acreditar aqui é o não acreditar na lamentação, Júlio, que você tem certeza que a notícia é curada, não tenho dúvida. É no sentido muito mais de lamentar do que qualquer outra coisa, entendeu? Porque é completamente absurdo você perder a chance de ter o Marcel como senador, o Sanderson, que eu também reforço o quanto eu gosto dele como senador. São dois nomes espetaculares. Qualquer composição, a direita precisa estar unida aí para conseguir tocar e virar esses 40% tão dito por vocês aí que tem que ser revertido. Né? Infelizmente, Fortaleza ainda tem mais de 50%, né? Mas está no trabalho de reverter isso. Acho que foi quase que a gente ganhou a eleição para prefeito esse ano. Agora, se o Políbio não falar, eu vou ficar quieto. O Políbio estava dando. Estava ouvindo vocês aqui. Chuvosa, nós queremos te ouvir. Tu tens para falar, nós temos que te ouvir. Sobre tudo que nós estamos falando. Estava dando uma descansada ali, uma refletida. Eu acho que é Rodrigo, né? É Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo, ainda há pouco, ele colocou uma questão aqui que me deixa mais otimista, porque eu compartilho com a opinião dele, de que no ano que vem nós vamos ter aí uma maioria parlamentar. Quer dizer, partindo dessa premissa, eu só posso chegar à conclusão de que o eleitorado brasileiro e os brasileiros, de uma maneira majoritária, eles defendem os bons valores. Então, depende de que direita, né? Mas a direita a que está se referindo, Rodrigo, é a direita não fisiológica, é isso, né? Ideológica, é isso que você está dizendo, né, Rodrigo? Então, se o Rodrigo está dizendo, e eu compartilho com essa opinião, de que no ano que vem nós teremos uma maioria parlamentar de uma direita não fisiológica, portanto ideológica, então eu só posso compartilhar, chegar ao entendimento de que para que isso ocorra, nós temos uma maioria de eleitores e da população brasileira que defende os melhores valores da sociedade, né? Então, sob esse ponto de vista, então, é que eu sou otimista, viu? A menos que o teu raciocínio esteja completamente errado e o meu também, que eu acho que não estão. Pois é, eu vou acreditar nisso depois das eleições, se eu tiver algumas raposas felpudas não eleitas. Mas peraí, aí você está querendo, são dois pontos diferentes, Juninho. Raposas continuarão tendo.
Elas estarão lá. Não estou dizendo que elas não estarão lá. Corrupto vai ter sempre. É esse o ponto. O ponto é que nós teremos a maioria que nunca tivemos. Essa é a diferença fundamental. Eu acho que essa é a diferença fundamental, que essa maioria nós nunca tivemos. Ela vem crescendo. E ela vem crescendo a eleição após eleição. Tanto é que Joyce Hasselmann e Alexandre Frota tentaram ser candidatos ao deputado federal e levaram porrada. O Heitor Freire lá no Ceará tentou ser candidato, o cara que gravou o presidente Bolsonaro levou porrada. E tem vários, entendeu? Que não eram alinhados à pauta. Eu acho que isso é uma crescente. Esse movimento que eu estou falando não é um movimento de agora, não. É um movimento que começa em 2018, se reforça em 2022 e vai ser ainda mais forte em 2026, certo? Além de, óbvio, né, nós temos quatro governadores presidenciáveis no país, né? Tarcísio, Zema, Ratinho e Caiado. Né? Esses quatro estão ali alinhados à direita, centro-direita, de maneira geral. E, obviamente, um vai ser o candidato e os outros 3 vão para o Senado. Não tem sentido nenhum essa turma, né, firmar o pé e dizer vou ser candidato, porque eu vou ficar 4 anos sem mandato. Entendeu? Os quatro são eleitos a senador com a mão nas costas. Né? E o Tarcísio, em específico, tem uma eleição para o governo de São Paulo, né, certa. Então, assim, ninguém vai ficar sem mandato. Então, provavelmente o Tarcísio deve ser o nosso candidato a presidente e os outros 3 devem ser candidatos a senador. Isso é uma ótima sinalização. E você vai ter uma base de apoio de deputados federais muito forte vindo por aí. Nós vamos ter, na minha visão, nós vamos ter uma renovação parecida que nós tivemos em 2018, tá? Parecida com o que nós tivemos em 2018 nessa próxima legislatura, certo? Com muita gente vindo de deputado estadual para federal. Exemplo do que eu acho que, por exemplo, vai acontecer no Rio Grande do Sul, Felipe Camozato, um cara que era estadual, só para federal. Outros ao redor do país vão estar fazendo esse movimento. Tá? Muita gente vai estar fazendo esse movimento. Deputados estaduais de direita, vereadores de direita vão estar subindo para a Câmara. Na verdade, federal. o Camozato vai apenas substituir o Marcelo Ratti, que é um excelente deputado. Quer dizer, nesse caso não vai haver um acréscimo, vai haver apenas uma... É que não basta só também, é isso que nós eu acho que vem mais gente, tá? Eu acho que vem mais gente além disso. Não acho que fica... Olha aqui, Rodrigo, eu não sei se tu conheces bem a formação da nossa base parlamentar aqui, federal, no Rio Grande do Sul. Mas eu quero te dizer o seguinte, a imensa maioria da base parlamentar hoje no Rio Grande do Sul, ela é a favor da anistia e tem votado rigorosamente com as melhores pautas que nós temos. A maioria, lá no teu estado, no Ceará, não é a maioria. Eu concordo. Em todo o Nordeste do Brasil, não é a maioria. A maioria da base parlamentar dos estados do Nordeste, inclusive do teu Ceará, é da pior espécie que existe no Brasil. É um bando de corruptos e miseráveis que não mereciam nem um voto, mas estão lá. E eles estão dando o tom lá aí da política brasileira. Só para ele não se exibir todo aqui, Políbio. Eu concordo com o Políbio, tá? Não estou discordando desse ponto que ele está trazendo, não. O Paulo Paim diz que vai à reeleição e eu não duvido que ele se reeleja. E o que tem que vá? Nós temos 3 senadores, os outros 2 não são. A nossa base parlamentar federal aqui é muito, muito boa. A minha tarefa... Eu ouço quase que diariamente as pessoas dizerem assim, esse congresso que está aí é pior do que o anterior e o outro vai ser pior. Não é verdade. Na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, por exemplo, nós temos hoje uma base parlamentar de direita muito melhor do que foi a anterior. Os vereadores do PL, do Novo, por exemplo, aqui de Porto Alegre, olha, é o que existe de melhor de base parlamentar no Brasil. Então não dá para generalizar ou ver as coisas como elas não são, porque elas são assim. Agora, achar que nós só podemos eleger santos no ano que vem, isso não existe. Nem aqui no Brasil, em lugar nenhum, porque isso não é próprio do sistema democrático, entende? Não vamos eleger santo, porque o brasileiro não é santo. A minha tese é de que o brasileiro não é santo. O brasileiro é cúmplice do que acontece hoje em toda a escala da sociedade, tá? Dos clubes de futebol aos clubes de manha, à igreja, aos partidos políticos. E a minha indagação é a seguinte, a que eu já tinha feito aí, Rodrigo, o problema não basta ser uma Câmara e um Senado conservadores. Nós temos que ter, além de Câmara e Senado conservadores, nós temos que ter Câmara e Senado composta de deputados e senadores corajosos e menor percentual possível de corruptos para que se enfrente hoje quem administra o país. Mas que não é o governo Lula. Essa é o Supremo Tribunal Federal. É a direita que o Rodrigo está dizendo que vai se eleger majoritariamente no ano que vem. Que vai ser, além de defender os valores, vai ter coragem suficiente para mudar o que for necessário. Eu vou aguardar para ver. Aqui, ó, só para Mas tem dois pontos que eu acho que tem que falar sobre a resposta do Políbio.
de fato, a nossa bancada do Nordeste é muito ruim mesmo. Tá? Tem muito o que melhorar. Algumas esperanças. Dos 9 estados nordestinos, 7 viraram à direita, tá? Dos 9 capitais do Nordeste, 7 viraram à direita. Então, assim, 7, ou direita foi eleito, ou centro-direita foi eleito nas 7 capitais, em 9 das 7 capitais. Em Fortaleza, o lugar que elegeu a primeira prefeita do PT, pela primeira vez, um candidato de direita, que era o André Fernandes, quase ganhou a eleição. Então, o que era quase impossível no município de Fortaleza. Né? Se o Porto Alegre é a Havana do Sul, provavelmente a Havana do Norte é Fortaleza, certo? Então, assim, você tem essa característica que quase, por muito pouco, você não teve eleição. Como há essa mudança dentro das capitais, provavelmente, Políbio, a gente tende a ter uma Câmara de Deputados, uma formação da bancada do Nordeste melhor do que essa bancada atual, por esse movimento que a gente teve de direita e centro-direita no Nordeste. Não dá para afirmar isso hoje, né? Eu tenho muito as esperanças estão depositadas, mas a tendência é essa. Quanto ao ponto dado pela questão do Supremo, é importante destacar a seguinte situação. Em 81, quando o Reagan foi eleito, a Suprema Corte americana era muito ruim em relação à visão de mercado, de livre mercado. Era uma Suprema Corte que vinha ali de um posicionamento bem mais à esquerda. E foi criado algo chamado Federalist Society. Tá? Esse ano, nós criamos uma instituição chamada Lexum, inspirada na Federalist Society, em contraposição ao Grupo Prerrogativas, para caminhar nessa visão de liberdade, de livre mercado, de Estado de Direito. Eu faço parte também, Rodrigo, eu acompanho também as manifestações. Então, assim, não é um negócio rápido. A gente não vai conseguir virar o judiciário na rapidez que nós gostaríamos. Ainda que o Congresso Político seja super à direita, a gente vai tirar ali as maçãs podres, né? Que eu acho que isso vai acontecer ali, que se de fato tudo aqui que eu estou falando se confirmar. Mas eu acho que a Lexum tem um papel muito fundamental em fazer avançar essa pauta da direita, de maneira geral, dessa visão de liberdade dentro do judiciário. Só para dar uns números aqui, ó, o Políbio se jactou de que nós temos uma excelente... Só uma observação em relação a esses grupos. O Rodrigo falou do Prerrogativas. O fundador do Prerrogativas, o advogado aquele, foi aquele que tomou as biritas na saída do bar agora. Morreu, né? Morreu ali agora. Não sei se foi através do excesso de metanol ou foi um latrocínio. Aqui, ó. O Políbio se jactou de que nós temos excelente de direita no Congresso. Mais ou menos, tá? Eu vou dar os números do placar Congresso, que ele divide assim, ó, acima de 70% de oposição, ele é um deputado de oposição. Quando ele fica entre 60% e acima de 50%, entre 50% e 60%, ele é centrão. E abaixo de 50%, ou seja, você tem abaixo de 50% de oposição, ele é basicamente governista, os votos dele. E aí ele é de governo, ele é governista. Nós temos dos 31 deputados, nós temos 11 apenas que pode dizer que são de oposição. Temos 4 do Centrão. E nós temos, então, são 16, são 15, nós temos 16 que são governo. Tem deputados aqui, por exemplo, que deveria ser oposição. Por exemplo, o deputado Ronaldo Nogueira, que é do Partido Republicano, o partido mais conservador do Brasil. 70% do voto dele é com o governo, 71% do voto dele é com o governo. O Márcio Biol, que eu chamo do deputado inútil, 81%, porque ele é MDB, 81% dos votos dele são com o governo. Então, como é que eu vou dizer que o Luiz Carlos Busato, que é do União Brasil, 85% do voto dele é com o governo. Então, eu não vou esperar da Maria do Rosário, da Fernanda Melchiona, voto contra o governo, não. Mas eu estou esperando que deputados que foram eleitos... Aqui, ó, outro, quer ver? Ó, Franciane Bayer, do Republicanos. Aliás, os Republicanos é um caso à parte. 60% dos votos dela são com o governo. Ela não é oposição coisa nenhuma, não é direita nenhuma. Sabe-se lá quais os interesses que estão envolvidos nisso, mas eles votam com o governo que é de esquerda. Lá na Igreja Universal, que é a base dos Republicanos, lá está publicado. Se você entrar lá no site da Igreja Universal, você vai ver assim, 10 razões pelas quais um cristão não pode votar na esquerda, não pode ser esquerdista. Está aqui.
mas os deputados deles vão lá, pega todos os votos republicanos, o republicano está dentro do governo. Então, é isso. Não basta o cara dizer assim, não, ele é de direita, porque ele é do... Não, tem que saber se o voto do cara. Tem que saber o voto do cara, na hora da pomada. Não, e a contrário do senso é o seguinte, né, Júlio? Pega os deputados aí de esquerda e relaciona. E tem um governo de direita, um governo Bolsonaro, e são todos. Eles é 0% a favor do Exato. Zero. 0%. Aqui nós temos o único deputado... Não, temos deputados assim com 100%, tem deputados com 98%, tem 91%. Até 65%, até 72% é considerado de oposição. Abaixo de 70%... Rodrigo, o Políbio estava tentando te convencer que o Rio Grande do Sul não era Havana do Sul, viu? Aí tomou o tombo dos números agora. Olha, aqui é que vocês têm uma visão muito dicotômica da política, né? Ou é preto e branco, é abaixo... Não, tem o centrão. Não, ela tem tons de cinza. Então, o que eu estava me dizendo há pouco, discutindo, não era que nós tínhamos aqui, nossa bancada majoritariamente aqui do Rio Grande do Sul de oposição. Eu nunca falei isso, nem estou falando. Eu estou falando que tem pautas nossas, inclusive de valores aí, inclusive essa da anistia, e que majoritariamente é só olhar os votos. Agora, episodicamente, esse pessoal vota com o governo, bom, isso significa o quê? Que eles, em todos os outros casos, inclusive quando entra em questão valores, entra em questão anistia, que nos interessa, para mim, o ponto central hoje no Brasil da política é quem está a favor e contra a anistia. Entendeu? Quer dizer, eu não vou ficar xingando um parlamentar nosso porque votou ali um tema de interesse do governo e agora... então você não serve para anistia. O que é isso? A política não se faz assim, tia. Eu vou pesquisar no intervalo aqui quem são os deputados gaúchos que assinaram pela anistia. Não, pode ver. E o Rodrigo Marinho... Não, acho que é porque fica mais bonito. Né? Rodrigo Marinho lá de Brasília. Recebeste o meu pacote dos Correios, ô Rodrigo? Chegou hoje, meu amigo. Eu não abri ainda aqui, não, mas chegou aqui hoje o seu pacote. Viu? Não levou nem 25 dias. Mas chegou aqui hoje pra gente. Assim que eu ver, lhe dou notícia. Então tá, depois dá uma olhada e me dá um toque, se é possível aquilo que eu te falei. Olha, eu uso muito os Correios, quase tem funcionado muito bem. Eu mandei um... Acho que deve ser em função da nova gestão petista aí. Eu mandei uma correspondência para o Luciano Hang, levou 28 dias para chegar daqui até Brusque. Não, chegou em Brusque. Em Brusque estava... No quinto dia já estava em Brusque. Mas aí estava em São José. Para ir de São José para Brusque levou mais 20 e tantos dias. Até aquela torcida do Boca que saiu de São Paulo para o Rio caminhando chega antes a pé. É mais rápido. Se eu tivesse treinado uma tartaruga para levar, leva lá para o Luciano Hang. Ela chegava antes do correio. Eu acho que é porque era para o Luciano Hang, hein? Quer ver uma outra situação? Conheça o grupo místico com quem Luiz Roberto Barroso fará retiro espiritual. Sabia dessa, né? Sabe qual é o grupo? É o Brahma. Pô, Brahma aí é do Lula, né? O Lula que vai querer fazer retiro espiritual com Brahma, né? O nome do Brahma Kumaris, um grupo de meditação e yoga criado na Índia nos anos 30. Só que tem o seguinte: o Barroso faz retiros espirituais anuais. Então já é habitué dos Brahmas. Eu fico pensando, esse cara não aprendeu nada com os Brahmas, então. Eu acho que aprendeu tudo que ele faz. Pode ser, porque tem o seguinte, Políbio. A Brahma é uma universidade espiritual associada à ONU. Então já sabemos. A Brahma Kumaris é um movimento... Dá para entender. A Brahma Kumaris é um movimento espiritual fundado em 1937 por Kripalani, também conhecido como Brahma Baba, com sede em Mount Abu, na Índia. A organização se apresenta como uma universidade espiritual que promove a meditação Hatha Yoga. Haja Yoga. O grupo enfatiza a pureza, a não violência e a transformação pessoal por meio do autoconhecimento. É uma ONG internacional. Ainda no site ele se apresenta como uma estreita relação com as Nações Unidas desde 1980, quando obteve status associado junto ao Departamento de Informação Pública. Ao longo dos anos, Brahma Kumaris conquistou diferentes reconhecimentos dentro da ONU, incluindo o status consultivo geral junto ao Conselho. O Conselho Econômico e Social da ONU se consulta com a entidade, com essa ONG Brahma Kumaris. E status consultivo junto à Unicef.
O grupo atua ainda como membro principal de programas de educação rural da FAO e da Organização em Observação em Convenções Ambientais como a Convention Climate Change e da Assembleia Geral da ONU, UNEP. Ou seja, ele está dentro da ONU. É uma ONG da ONU. Mas até essas coisas aí, Júlio, vocês podem ver, essa artistada toda aí, Rodrigo, não vai de vez em quando ao Rio de Janeiro, todos da Lei Rouanet fazem yoga, fazem meditação, já tem umas atividades que são essencialmente de esquerda. Eu faço yoga, faço meditação. Isso não quer dizer nada. Isso mas geralmente, pode ver ali, 90% dos artistas fazem essas meditações aí, tudo apertam 13. O Rodrigo faz fakir, ele não quer dizer que ele seja... ele deita uma cama de prego. Rapaz, eu faço crossfit, então já pode tirar onda disso aí. Eu acho que é suficiente a tirada de onda do crossfit, entendeu? E jogo tênis, então aí compensa um pouco. É isso. Crossfit, para fazer com o Eduardo Leite, crossfit, né? Não, beach tênis é o Eduardo Leite. Mas é a mesma coisa, é irmão um do outro. Quem faz crossfit faz beach tênis. Na quadra do lado ali. Eu jogo tênis, tá? Então, beach tênis, jogo tênis efetivamente. Então é outro jogo. A minha crítica aqui é primeiro que é uma entidade da ONU. Se é aceitado, se é então participa de tudo na ONU, ela é uma entidade globalista. Ela não é uma entidade religiosa, é uma entidade globalista que tenha como função tem uma função no projeto da Agenda 2030, da nova ordem mundial e de todo o objetivo da ONU. Agora, a outra crítica é a seguinte: será que se há anos o Barroso participa, ele não evoluiu como pessoa? Tia? Não, ele até evoluiu, porque o guru dele era aquele João de Deus, né? É que o João de Deus está preso, foi preso. Pois aí ele teve que arranjar outro. Agora é o Brahma, melhorou um pouco. Agora foi para outro guru. Foi pra Brahma. Cara, eu fico pensando o seguinte, sabe que... Olha, não é crítica, é uma constatação. As pessoas não melhoram. As pessoas são o que são. O máximo que elas podem, indo para cá, ou para ali, ou para lá, receber umas camadas de verniz. Isto é bom. É que nem como dizer assim, ó... Olha, isso aí não está cientificamente comprovado, hein? Não, eu estou dizendo pela minha observação, eu sou um observador dos seres humanos desde criança. Se dizia na pandemia, depois da pandemia as pessoas vão ficar melhores. Lembra disso? E ficaram. Não ficaram nada. Os vagabundos continuaram vagabundos e as pessoas que eram boas continuaram boas. Bandido continuou bandido e talvez até mais bandido, porque fez IAD. As pessoas não mudam, basicamente elas são as mesmas. Então é por isso que eu acho que é o seguinte, e volta ao card, tá? Nós voltamos ao card. Nós precisamos de formação. Se há uma guerra que nós temos que ganhar, lutar e tentar ganhar, é a da formação das novas gerações. Nós temos que incutir valores éticos e morais, nós temos que levantar a régua dessa gurizada, senão nós vamos criar uma geração de Enzos, Lorenzos e que não sabe nem o que está acontecendo, não tem compromisso nenhum com a sociedade, não tem compromisso nenhum com o país, egocentrados. Sabe que eu sou otimista em relação a essas novas gerações que tu está falando, até porque tem netos, né? Não, sabe pelo seguinte, porque eu noto pela minha própria família, sabe? Nenhum deles lê jornal. Simplesmente não lê jornal. Aliás, eu tenho 3 filhos, 3 já não lê jornal. Não lê jornal e não lê nada. Não lê nada. Nem jornal, nem livro, nem nada. Não sabe a capital do Brasil na 7ª série. Nenhum deles assiste TV aberta. Ok, tá. É bom, né? Tá. Todos eles, 100%, ó. Informação através disso aqui. Qual foi o último livro que Quem leu? Domina isso aqui? Quem foi o último livro? Zero. Quem é José de Alencar? Quem é? Não, Quem é Castro Alves? Não sabem, Políbio. Do Musk. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ô, Políbio, há um tempo atrás, até uns 5 anos atrás, quando tinha a revista Press, a revista Advertise, a revista Press Agrobusiness, tinha várias revistas. Agora está aqui. Tá, não é isso. Eu fui contratar jornalista. Eu e o... Eu não lembro quem é o editor na época. Peguei o editor da revista. Vamos selecionamos 20 formandos de 3 universidades, da PUC, da ESPN e da SPM. SPM. PM, e da Unicinos. 20.
Eu só fazia duas perguntas iniciais. Tu já leste 100 anos de solidão? Hã? Quem é isso? Tu sabes quem escreveu 100 anos de solidão? Hã? Dos 20, 2 tinham ouvido falar, nenhum deles leu, tá? 2 tinham ouvido falar, mas nenhum sabia quem era o Gabriel Garcia Marques. Eles não sabem nem onde é a Colômbia. Gabriel Garcia Marques era Prêmio Nobel de Literatura da América Latina. Ele era jornalista por excelência. Ele que escreveu aquele texto maravilhoso de que o jornalismo é a melhor das profissões no tempo, que era, né? Aliás, diz que o jornalismo é a segunda mais antiga profissão do mundo, né? Atrás da prostituta, né? Às vezes se confundem, tá? Mas as prostitutas até que evoluíram, hein? Mas aí é o seguinte, formando da escola de jornalismo de 3 faculdades diferentes, Rodrigo, nenhum sabia quem era, nenhum tinha lido 100 anos de solidão, e nenhum sabia quem era Gabriel Garcia Marques. Aí não dá, velho. Mas ele sabe quem... Mas o Luva de Pedreiro, ele sabe. Não, tu pega aqui, ó, quem é os 3 senadores do Rio Grande do Sul, eles não sabem. Eles não sabem onde é que é o Rio Grande do Sul, Júlio? Não, aqui não, os que moram aqui. Não, mas não sabe no mapa, se tu botar lá no Ceará, lá no Ceará, Rodrigo. Lá no Ceará. Não sabem mapa. Tu perguntar para o jovem sair da universidade de jornalismo, quem são os 3 senadores do Ceará, eles saberão? Acho que não. Acho que eles vão ter dificuldade de responder quem está no lugar do Camilo Santana. Entendeu? Talvez o Eduardo Gironi saia, porque ele detesta. Não é nenhum. Não, né? Mas tu não é do Ceará. Não é do Ceará, rapaz. Os 3 daqui, tu sabe, não? Daqui, eu acho que é o Paulo Brossaro, o Pedro Simon. Paulo Paim, Reis. Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Velho Pinheiro boxeador Machado. De microfone. Pinheiro Machado foi assassinado, inclusive. Acho que já entrou o suplente dele. Foi assassinado. Aliás, tem gente que não sabe que aqui, o município de Pinheiro Machado, o nome dele foi em desagravo ao assassinato do Pinheiro Machado nas escadarias do Palácio Monroy, no Rio. Antes era Cacimbinha. E antes chamava-se Cacimbinha. Por isso que se diz até hoje no Rio Grande do Sul, quando uma pessoa vai para muito longe, né? Eu vou lá para as Cacimbinhas. Cacimbinha era como se chamava Pinheiro Machado, aqui no Rio Grande do Sul. E é longe mesmo, pode ser chamado de Cacimbinha. Né? Então, eu acho o seguinte, continuo achando que nós temos que apostar na formação das novas... Só que nós temos uns problemas. Assim como nós estamos despertando para isso, de que nós temos que investir na formação das novas gerações, a esquerda já sabe disso há horas. Eles estão formando professores que vão formar militantes ali na frente. Eles estão fazendo isso há 50 anos e o cara se forma, nem vira militante, coisa nenhuma. Não, mas hoje está pior. Mas, Políbio, sabe o que aconteceu também? Pior, 10 vezes pior. Nesses últimos anos, o grande baque que a gente tomou é aquilo que a gente estava falando no outro bloco. Em 2018, com a eleição do Bolsonaro, e com a pior participação da história eleitoral do PT, o PT na época não fez, naquela eleição de 2018, não fez nenhum governo de Estado. O PT teve pouquíssimos deputados federais, a participação política do PT naquela eleição foi diminuta. Mas agora estão crescendo. E aí a gente imaginou que o PT, Lava Jato, estaria até soterrado, até se falou na época que até o PT poderia ser extinto. E do nada surgiu um STF que descondenou o Lula e foi feita essa virada. Parece aquele final de jogo, 45 minutos do segundo tempo, tomar 3, 4 gols. É isso que está nos impactando até hoje. Tu sabe qual é a coisa que mais me assombra nesse momento da vida política e social do Brasil, hoje? É a quantidade enorme de jovens, rapazes e moças que estão aqui defendendo os valores. Olha, eu estou impressionado com isso. E um pessoal bonito, jovem, inteligente, preparado. Centenas, eu não consigo nem acompanhar. São centenas de jovens brasileiros. Pô, se você não tiver uma posição otimista em relação a isso, não sei o quê. Eu me lembro que há 30 anos atrás, aqui em Porto Alegre, eu era praticamente um dos únicos jornalistas que combatia o PT aqui em Porto Alegre. Tomava um processo atrás do outro. Mas eu me sentia isolado. Quantos tem hoje? Quantos jornalistas tem defendendo hoje? Dezenas. Não, me dá os nomes. Aqui em Porto Alegre. O Júlio Ribeiro, eu, Guilherme Baumert. Tem quem mais? O Fonseca, o Eugênio Esber. Gilberto. Tudo acima de 60 anos. Gilberto Simões. Tudo acima de 60 anos. Mas e tem jornalista com menos de 60 anos? Pois é. Mas deixa eu pontuar a coisa que o Políbio falou. Mas todo aí mundo agora. é jornalista hoje, né? A revolução que nós temos tendo não é só no Brasil, não.
é no mundo todo, essa visão do jovem, tá na igreja, tá rezando, defendendo os valores. Hoje, o revolucionário é ir para a missa. Isso é o que está sendo feito muito fortemente no momento atual. A gente vê um movimento muito positivo, não só no Brasil, tá? Isso está acontecendo no mundo todo. Esse movimento de contra, né, dessa contra majoritário do que era na geração anterior. Nós estamos vivenciando isso. Isso é um momento muito interessante que o mundo está vendo, não só o Brasil. O número de conversões para a igreja, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em especial para a igreja católica, tem sido muito forte no mundo como um todo, tá? Isso é um bom sinal para colocar esse ponto. E repito, o que eu estou falando aqui não tira todos os problemas, tá? O Rafael está olhando para mim como que diz assim, pô, parece que não tem problema nenhum. Não, os problemas estão aí. Vai ter que brigar contra cada um deles, certo? Esse é um ponto fundamental na minha fala. Só estou dizendo que existem esses pontos que estão acontecendo hoje. O movimento jovem é forte, no sentido dele ser cristão, dele acreditar em família, dele acreditar em tradição. Tudo isso está acontecendo cada vez mais forte, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Nós tivemos aqui na semana passada eu estou mandando mensagem aqui para o Talhaferro. Semana agora, foi sexta-feira, um ônibus de adolescentes, de alunos vindos de Vacaria, aqui ao lado na Praça da Matriz, ao lado da Catedral ali, Metropolitana. Descendo a Espírito Santo, uma rua muito íngreme. Os Enzos começaram a levantar o alçapão, sem parar, levantando o alçapão, o alçapão encostou nos fios, identificou o ônibus, o motorista parou, não sei se ele não conseguiu frear ou o sistema de freio ficou afetado por causa da pane elétrica, e o ônibus, ladeira abaixo, empurrando tudo que é carro, pegou fogo num carro, pegando fogo, batendo os carros e os Enzos, tudo. Cara... foi por isso que aconteceu o acidente? Foi por causa Eu achei que tivesse faltado o freio do ônibus. Não, foi também, claro. O ônibus disparou por causa do freio mesmo. Sim, mas começou porque os Enzos levantaram o alçapão, encostou nos fios e deu pane elétrica no ônibus. Que loucura. Aí incendiou. Ainda bem que não morreu ninguém, mas acho que uns 5 ou 6 carros foram demolidos. Pegou fogo no apartamento. E cara, foi assim, foi mais sorte do que juízo. Que loucura. E os Enzos tudo pegando fogo, e os Enzos... Cara... Conosco aqui o Rafael Coelho Leal, advogado, o Políbio Braga, e lá de Brasília o Rodrigo Marinho. Eu não gostei aqui do post do Trump, agora na sua rede social, Truth. Olha o que ele escreveu. Eu não gostei, tá? Hoje de manhã tive um telefonema muito bom com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitas coisas, mas foi focado principalmente na economia e no comércio entre nossos dois países. Teremos mais discussões e nos reuniremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da ligação. Nossos países se sairão muito bem juntos. O que te parece, Rodrigo? Aproveita e passa a régua. Cara, Trump não faz nada à toa. Então, assim, para mim, ele deu um abraço de urso gigante no Lula quando ele acabou com a narrativa de que o Trump não queria falar com ele. Ou seja, quem não queria falar com o Trump sempre foi o Lula e não o inverso. Acho que, para mim, esse foi o gol. O segundo ponto em relação a essa conversa agora é olhar os próximos passos, né? A situação do Trump, ele vai pegar alguém presencialmente, que eu acho que é o que ele vai fazer no passo subsequente, e esse sempre foi o receio do Lula como um todo. Para nós, como o Brasil é péssima a situação das tarifas, né, para mim sempre deveria ter sido focado a decisão em ter colocado a Magnitsky individualmente no Alexandre de Moraes, que já era o passo necessário, e não prejudicar o país como um todo. Pelo menos é a visão que eu tenho, sou contra qualquer espécie de tarifa para tentar esse caminho. Nós estávamos numa condição muito melhor do que essa, né, e focar ali no Alexandre de Moraes e bater nos bichos teria sido mais efetivo e mais inteligente, inclusive, em termos políticos. O Paulo Figueiredo repercutiu agora um post do Brian Winter, que é
mais brasileiros dos texanos. Ele diz o seguinte, ó. O que diz o Brian Winter? Vamos lá, tio Júlio. Vamos lá. Tá aqui. Sobre a ligação entre Trump e Lula desta manhã. Os brasileiros acham que correu bem, mas nomear Marco Rubio como o homem de ponta de Trump é o caminho mais difícil para o Brasil. Ele é um cético de longa data em relação a Lula e pode insistir em demandas relacionadas à Venezuela, China e muito mais. É aquilo que nós falamos, né, o Políbio? Se fosse para tratar apenas de comércio, por que não o secretário de Comércio, né? Claro, claro. Olha aqui, eu vou ser bem rápido aqui na minha despedida aqui, mas mais uma vez compartilhando a minha opinião com a do Rodrigo. Eu estou concordando em tudo hoje com o Rodrigo, né? Mas eu acho que realmente aí essa reunião de hoje, eu acho que foi um abraço de urso, né? Mas de qualquer maneira é o seguinte, o que me satisfaz hoje, me torna mais otimista que daqui a pouco, quando eu for para o meio da rua, para casa, eu vou ver a petezada, provavelmente na esquina democrática, gritando o seguinte: rei, 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 Trump é o nosso rei. Vocês estão duvidando? Eu acho que é isso aí. Passa a régua. Quanto a esse último tema, a última manifestação do Trump, eu também não vi nada desfavorável a nós. Eu achei que foi mais um recado formal e que não diz nada com nada. Vamos esperar os próximos passos. De resto, eu concordo com aquele nosso telespectador ali que disse, respondendo à enquete do programa, que 85% do povo é cúmplice. Eu acho que tem uns 15% aí, ou 20% de vítimas. Um abraço, bom programa, bom ter estado com vocês. Um abraço, Rodrigo, prazer conhecê-lo. Olha, abraço a vocês, queridos. Eu concordo com essa relação aí, 80-20, tá? Eu acho que 20% que tem valores, tem uma régua moral firme, e o resto é uma paçoca, tá? O resto é uma paçoca. É um sem vergonha à procura de uma oportunidade.